Claquete. Muito Oi, eu sou a bel. Isabela e esse é o Muito Bel. Hoje eu quero falar com vocês de uma coisa que, se você trabalha com estética ou qualquer profissão que dependa de agenda, fluxo de dinheiro, entrando, saindo, pessoas, aquela coisa toda, você já sentiu. Quando o ritmo cai, quando a agenda cria aquele gap de silêncio. E não é aquela desacelerada bonita, né? É como se fosse uma queda meio seca, daquelas que acontecem no meio da semana, sabe? E deixa um silêncio estranho entre um atendimento e outro. Você olha a agenda, atualiza, confere de novo, e aquele espaço vazio parece maior até do que realmente é. É como se alguém tivesse puxado o fio da tomada da sua confiança e por alguns segundos você fica ali, sem saber exatamente o que pensar e o que fazer. E mais curioso disso tudo, gente, é que isso não acontece só no começo. Às vezes você já tem consultório aberto há 2, 3 anos, que nem eu. Já teve meses muito bons, já construiu uma estrutura, uma equipe. E aí vem um mês que no ano passado foi ótimo e esse ano começa a ficar meio diferente. Começa a dar uma baixa, começa a ter paciente que começa a remarcar muito, paciente que desmarca, paciente que vem, conversa, fecha. Aliás, não fecha, pensa que vai fechar e depois some. E a pergunta aparece quase antes de você conseguir formular. Meu Deus, o que está acontecendo? O que eu fiz de errado? E eu lembro muito de uma cena real. No começo, a Mi, que trabalha comigo há muito tempo, falava pra mim: Isabela, a agenda tá vazia, você não tá tanto na redes, vai lá pro Instagram. E eu lembro que eu bufava. Porque não é toda hora que a gente quer estar na rede, né? A gente tá atendendo, tá vivendo, tá tentando dar conta de tudo. Mas isso era uma coisa que impactava muito na minha agenda. E mesmo hoje que eu apareço mais, tenho um fluxo, eu tô ativa, quando o ritmo cai, a ansiedade aparece do mesmo jeito. Porque a cabeça, ela não te pergunta com calma, né? Ela acusa. A minha, pelo menos, é assim. E a primeira coisa que vem é, cara, o que que eu fiz de errado? O que que eu deixei de fazer? O que que falta? E é aqui que eu quero te encontrar hoje. Porque esse tipo de queda, ele não fala sobre incompetência, fala sobre ciclo, sobre sazonalidade. E eu sei que essa palavra irrita, principalmente quando a agenda dá essa esvaziada. Porque sazonalidade não paga boleto, né? Não preenche horário, não responde mensagem no WhatsApp, não faz mensagens novas aparecerem, mas ela existe. E ela machuca emocionalmente antes até de machucar financeiramente. Antes de faltar o dinheiro, falta chão interno. Quando o mês começa a ficar mais lento, a dúvida ela vem rápido, né? Você começa a duvidar do preço da sua consulta, do seu procedimento, do sinal que você pede, da sua comunicação, da sua equipe e principalmente de você. Você coloca em xeque tudo o que você construiu, tudo o que você estudou, tudo que você fez. E isso é muito humano, eu entendo, mas entende que é perigoso? Porque é nesse momento que a gente perde a mão. Eu já perdi diversas vezes. É no mês fraco que aparecem os excessos, né? As decisões impulsivas. Aquela mistura mal feita entre a vida, trabalho, ansiedade, urgência. E por muito tempo eu misturei tudo, fiz um grande saladão, sabe? Misturei minha conta pessoal com conta profissional, misturei resultado do mês anterior com valor pessoal, misturei cansaço com incapacidade. E eu vou ser bem honesta. Meu impulso nesses momentos é pensar demais, como toda pessoa ansiosa, né? Eu tenho ansiedade. Eu começo a procurar erro em tudo. Perco a noite de sono, sabe? Fico criando estratégias e coisas e tal, fico irritada pra caramba. Eu começo a querer resolver o vazio com o movimento. É assim que eu funciono. Como se eu precisasse preencher o silêncio com barulho, sabe? Aquela coisa. E tem outra coisa que eu aprendi também. A gente sempre vai querer ser melhor. Isso é bom, é que nos impulsiona, né? E a inquietação faz parte. O problema é quando o mês de baixa transforma isso em desespero. Porque aí você começa a procurar a solução em qualquer lugar. Mais uma estratégia, mais uma fórmula, mais um curso que te promete tanto, mais uma pessoa que vai aparecer lá no seu feed e você vai falar que vai resolver teu problema. Eu já fiz isso. Já teve mês que eu fechei 3, 4 cursos de venda em sequência, bem louca mesmo. Como se a agenda fosse se organizar na base da urgência comprada. E não é. O que resolve não é mais ruído, é estrutura, externa e interna, sabe?
É entender que existem meses bons e meses difíceis. Que um ano ele não repete o próximo ano. Que tem cenário externo, tem muita coisa em jogo, né? Que não é um defeito seu. E tem uma coisa que pesa muito nisso tudo. A gente sai da faculdade sabendo fazer técnica, né? A parte técnica a gente aprende maravilhosamente bem. Mas quando você abre um consultório, vem um outro mundo junto. Tem agenda, tem fluxo, tem gestão, tem curso fixo, curso variável, tem decisão que não é clínica. E ninguém te prepara exatamente para essa parte, que eu acho que é uma falta, tá? Alô, faculdade, está na hora de colocar um pouquinho de gestão. Então, no começo, é muito fácil misturar tudo, sabe? Misturar o mês com você, misturar o caixa com o seu valor. Porque você está aprendendo enquanto está vivendo, né? A vida acontece no racha. E deixa isso, qualquer queda, mais barulhenta por dentro. E é só quando a maré baixa de verdade que eu entendi algo essencial. A empresa, ela não é extensão do meu emocional. A nossa PJ não pode viver no mesmo ritmo da nossa ansiedade. Porque quando o mês é bom, a gente se empolga. Nossa, eu me acho a última bolacha do pacote. As decisões ficam mais soltas, os gastos parecem mais justificáveis. E quando o mês é fraco, tudo vira ameaça. Eu fico encolhida. Tem um chão que ninguém vê quando olha um consultório bonito, né? O custo fixo que existe, manter um espaço existe, equipe existe, estrutura existe, e isso naturalmente pesa, né? E não só financeiramente, emocionalmente também. O que eu aprendi do jeito difícil é que a empresa precisa ser próspera primeiro, antes do conforto, sabe? Antes do impulso, antes de mim, antes da recompensa emocional. E voltar para o básico nesses momentos não é retroceder. Eu sinto que é como se fosse ressustentar. É sentar e olhar números sem drama. E eu tô falando isso de um lugar que odeia números. Se eu te contar quanto eu tirei no vestibular em matemática, a gente senta e chora. Mas você precisa entender quanto você tira e quanto você deixa. Você precisa entender o que é custo fixo, o que é desejo, o que realmente é necessário para a empresa continuar saudável. Porque, novamente, isso a gente não aprende na faculdade. Muitas vezes a vida demora para te ensinar. Ninguém te ensina que é PF, que é PJ, que caixa não é lucro, que mês bom não segura mês ruim se você não souber cuidar desse caixa. Separar essas coisas não é frieza, é autocuidado. É maturidade emocional aplicada na prática. E eu não sou uma pessoa extremamente organizada financeiramente, não. Até me deu coceira. Eu tô aprendendo. Mas esse aprendizado mudou muito o meu ritmo interno, muito mais do que estratégia de captação de novos pacientes. Porque quando o mês desacelera, tudo tenta cair junto. A confiança, a rotina, a sua cabeça. É muito mais fácil acreditar que é você que está falhando. É até natural. Mas não é. Um mês fraco, ele não é um veredito. É um intervalo. Eu falo que é aquele espaço onde o barulho diminui e a verdade aparece. E é ali que a gente descobre o que realmente sustenta o nosso trabalho. Quando não tem glamour, quando não tem fila de espera, quando não tem story movimentado, quando não tem aplauso. Produtividade nesses momentos não é fazer mais, é fazer melhor. É organizar o que sempre estava muito empurrado ali, sabe? Olhar o tal dos números sem pânico e aí, a partir disso, alinhar suas expectativas, especialmente as suas. A agenda esvazia porque algo precisa ser reorganizado, não acelerado. E talvez essa seja a parte mais difícil de aceitar, sendo bem sincero. Porque eu, pelo menos, fui ensinada a responder queda com pressa, silêncio com barulho, né? Insegurança com excesso de ação. Eu brinco que eu coloco as rodinhas no pé e vou, sabe? Eu executo. Mas nem toda resposta é movimento. Às vezes é ajuste. E eu queria te deixar com a mesma pergunta que eu me faço toda vez que isso acontece. O que o ritmo está tentando me mostrar agora? Pode ser ajuste de preço mesmo. Pode ser uma organização interna e externa. Pode ser olhar para números com mais clareza. Ou simplesmente aprender a não desabar toda vez que vier uma maré baixa. Profissionais sólidos, eu sinto que não são aqueles que nunca vivem meses fracos. São os que não desmontam a empresa nem a própria cabeça toda vez que o ritmo muda. Esse episódio é para isso. Respira, para você respirar, para olhar para sua agenda com mais estratégia, até menos
Menos estratégia, mais calma e menos culpa. Porque a sazonalidade, gente, não define ninguém. Muito menos você. É isso. A gente conversa no próximo Muito Bel.